Este é Química 1, baseado no livro do Dr. Ricardo Feltri. Vamos começar pela identificação dos átomos, massa atômica, massa molecular e mol. A pergunta é: o que é necessário para identificar um átomo? Resposta simples: se o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, são exatamente esses números que precisamos saber para identificar um átomo. Bom, o número de prótons tem um nome que é o número atômico Z. O número de nêutrons não tem um nome, mas o número de prótons mais o número de nêutrons tem um nome que é o número de massa A. O número de elétrons pode variar conforme ocorrem as reações químicas. É importante falar sobre a notação geral de um átomo. Como vamos falar muito sobre o átomo de carbono, vou mostrar a notação do átomo de carbono 12 e do carbono 14, que são os isótopos estáveis. Note que tanto o isótopo de C12 quanto o isótopo de C14 têm o mesmo número atômico. C12, 6 do lado esquerdo, ou C12 do lado direito e 6 do lado esquerdo, indica um átomo de carbono que possui 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. Seu número de massa é 12. C14, 6 ou C14 do lado direito e C6 do lado esquerdo indica um átomo de carbono que possui 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Seu número de massa é 14. Já que falamos de isótopos, vamos explicar que são átomos com o mesmo número de prótons, portanto, são átomos de mesmo elemento químico. O que difere neles é o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa. Veja que temos a letra P em isótopos, para lembrar de que tem o mesmo número de prótons. Os isóbaros e os isótonos são átomos com diferentes números atômicos, ou seja, número de prótons, e, portanto, são elementos químicos diferentes, possuindo dessa forma diferentes propriedades físicas e químicas. Os isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, A, mas não tem a letra M de massa. Tudo bem, mas tem a letra A em isóbaros, e a letra A representa o número de massa. E os isótonos são átomos com o mesmo número de nêutrons. Nem precisa comentar que tem a letra N em isótonos. Agora vamos entender sobre a massa atômica. Vamos partir do princípio de que para medir algo temos que comparar com um padrão. Quando pesamos 5 kg de arroz, estamos comparando a massa do pacote de arroz com certa massa padrão, que é o quilograma. A massa padrão de 1 kg é mantida no laboratório do International Bureau of Weights and Measures, em Sèvres, na França. E esse padrão é um cilindro de 90% platina e 10% irídio. Concluímos, então, que o pacote de arroz pesa 5 vezes mais do que o padrão quilograma. É provável que o quilo passe a ser definido não mais por um objeto físico que sofre mudanças com o passar do tempo, mas pela constante de Planck, 6,6260693 vezes 10 elevado a menos 34 joules-segundos. No caso do átomo, que é muito pequeno, a sua massa não pode ser comparada ao quilograma. Por esse motivo, é comparada com a unidade de massa atômica, U. Foi atribuída a massa de 12 U
para o isótopo do átomo de carbono 12. Como ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, totalizando um número de massa igual a 12, decidiu-se que 1/12 do carbono 12 seria considerado a massa padrão usada como unidade internacional para comparar com a massa dos átomos. Não confundir massa atômica com número de massa. O isótopo do carbono 12 tem número de massa 12, mas a massa atômica é um número não exato. Massa atômica do elemento carbono é a média ponderada dos isótopos de carbono que existem na natureza de acordo com a porcentagem de ocorrência desses isótopos. É possível fazer um cálculo aproximado da massa atômica pela regra de Dulong-Petit. Basta saber o calor específico do elemento. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. A regra diz que a massa atômica multiplicada pelo calor específico do elemento é aproximadamente igual a 6,4, que é um número adimensional, ou seja, não tem unidade. Uma forma mais precisa de se medir a massa atômica seria através do espectrômetro de massa. A mesma ideia de massa atômica pode ser aplicada à massa molecular. Massa molecular é a massa da molécula medida em unidades de massa atômica, U. Agora, entra o importante conceito, o mol. O mol vem do latim mole, que significa amontoado, quantidade ou monte. Para definir mol, vamos comparar novamente com conceitos que estamos acostumados, como dúzia, que é um monte de algo, mais precisamente 12 unidades de alguma coisa. E da mesma forma, o mol é um monte de algo, aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas mol. E esse número é chamado de constante de Avogadro. Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existem em 12 gramas de carbono 12. Isso é a mesma coisa que dizer, olha, 12 gramas de carbono, ou seja, 0,012 quilogramas, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Qualquer outro monte de átomo, monte de molécula, ou um monte de íons, ou um monte de elétrons que tenha 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, tem um mol. Uma dúzia de banana tem 12 unidades. Qualquer outra fruta, alimento ou objeto que tenha 12 unidades tem uma dúzia. Vamos comentar alguns exercícios. O exercício 17 diz para determinar o número de átomos de hidrogênio que tem em 100 gramas de álcool etílico. Bem, a gente viu que 12 gramas de carbono tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. É só transferir a ideia para a molécula. Temos nessa molécula 2 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ao somarmos, teremos 46 gramas, que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Mas a pergunta é determinar o número de átomos de hidrogênio que tem em 100 gramas de álcool etílico. Vamos primeiro calcular quantas moléculas tem em 100 gramas através da regra de 3 e após obter o resultado de mais ou menos ou aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado a 24 moléculas, multiplicamos por 6, pois cada molécula de álcool etílico contém 6 átomos de hidrogênio. O exercício 25 é bem simples e pode ser resolvida utilizando a fórmula N de navio igual M de Maria sobre M de Maria maiúscula, onde N é o número de mols de alumínio, M maiúsculo é a massa atômica do alumínio e M minúscula é a massa correspondente a 5 mols de alumínio. Se quiser usar a regra de 3,
que no fundo é a mesma coisa, é só perguntar: se 1 mol tem 27 gramas, então 5 mols tem quantas gramas? No exercício 28, já pede a quantidade de mols que tem em 132 gramas de carbonato de sódio. É só pensar em 106 gramas tem 1 mol, então se usa a regra de 3. Bom, nesse último slide, a FUVEST fornece uma tabela com dados das substâncias e os respectivos números mol-grama. Comparando massas iguais dessas substâncias, qual é que tem maior número de moléculas? Para esse exercício, basta lembrar que quanto menor a massa molar, maior o número de moléculas. Por exemplo, se tiver uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro, que teria uma massa menor, a outra de 2 centímetros, e 2 potes de mesmo tamanho, vai caber mais bolinhas pequenas do que as maiores no pote. E assim, nós terminamos a matéria sobre a identificação dos átomos.